Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos começar a nossa aula. Vamos começar o nosso estudo. Hoje a gente iria falar sobre Mateus capítulo 16, mas hoje é um dia muito especial, né? Nós estamos durante a festa de Shavuot e nós vamos fazer um estudo sobre o que é isso, né? O que é Shavuot, da onde veio, será que eu tenho que celebrar também? Como é que é esse negócio? Será que Jesus celebrava, os apóstolos? Né? Então nós vamos trabalhar em cima desse tema e nós vamos entender a festa, né? Os rituais, o que é celebrado, e vamos também ver a história de Ruth, entender o que Ruth tem a ver com Shavuot. Então nós vamos aprofundar um pouquinho nesse tema que é propício, né? Tudo começa lá em Levítico capítulo 23. Você pode pegar a sua Bíblia aí. Isso eu lembro. Levítico capítulo 23. Oh, mamãe. 15, Olha, versículo peraí, 15. Essa que eu adoro. E esse eu lembro. Versículo 23, 15. 23, 15. Eu vou ler, olha só. Levítico Tá lá no 23, início. Gênesis, Depois de Êxodo. 15. Êxodo, Essa Levítico. página, mãe, olha. Levítico Ah, é 23, um 15. Eu vou ler, olha só. Espera aí só um pouquinho, professor. Espera. Aí é esse último. Aham, isso mesmo. Levítico 23. O Abuio tá de Bíblia nova, eu gente. comprei uma Bíblia nova, mas... Tá curado. Então, Quer? pode ler para nós então, Buiu, vai lá. Depois para vós cantareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. 7 semanas inteiras serão. Até o dia seguinte ao 7º sábado, cantareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Das Pronto, vossas... tá bom. Olha só, contareis, né? Depois para vós, contareis, contar mesmo. Contareis. É porque o que acontece? Olha lá a nossa foto aí que a gente está lá na nosso slide aí na televisão, né? O que é aquilo lá? Que é? 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Será que os 10 mandamentos têm a ver com a festa de Shavuot? Por que eu coloquei essa foto, né? Então, vamos ver isso aí. Tem a ver, Fala devagar. né? Não precisa de ficar acompanhando mais, não? Não, porque eu achava que era um capítulo. Não, Levítico 23 é o capítulo que fala das festas bíblicas, tá? Então vamos entender lá, ó. Ali está o Monte Sinai e Moisés lá segurando a tábua De 10 dos mandamentos. 10 mandamentos, muito bem, ó. Então, o que tem a ver isso aí? Entre Páscoa e Shavuot, ele manda contar 49 dias e no 50º seria a festa, tá? de Shavuot. Então, coincidiu justamente no dia que Moisés estava lá no Monte Sinai recebendo a lei de Deus. Então, Moisés recebeu a lei de Deus no dia de Shavuot. No caso, seria hoje, tipo assim, nessa época agora. Lógico que cada ano cai mais ou menos numa data, mas sempre fica mais ou menos aí nesse calendário que nós estamos agora, junho. Essa festa de... É a festa que a gente vai celebrar a dádiva da Torá, da Bíblia. A gente celebra que Deus deu a Bíblia para a humanidade. Deus deu foi justamente no Shavuot que Deus deu a lei para Moisés. Né? Então é celebrado a festa da Bíblia. E aí coincidia em Israel com a festa da colheita, né? das coisas. Então coincidia muito isso aí. Mas o que tem a ver Ruth? O que tem a ver... Vamos entender isso aí direitinho. Primeira coisa é saber que Shavuot, ou também conhecido nos dias de hoje como Pentecostes,
É a mesma coisa. Tem Pentecostes, até a festa do Pentecoste, não é? isso, Esse mês Pentecostes. agora tem que, né? Na Igreja Católica tem, né? Que é o feriado, não é isso? Não sei, Parece Eu que não sei. Parece que é assim. não sei não, mas Pentecostes e Shavuot é a mesma coisa, tá? Então, vamos entender isso aí direitinho, ó. Como é que funciona? Deixa eu passar no slide aqui, ó. Shavuot. A palavra Shavuot significa semanas em hebraico. Semanas. Por quê? Porque lá em Levítico 23 ele mandou contar 7 semanas, né? Ou 50 dias, ó. Após o segundo dia de Pêssah, da Páscoa judaica, né? Por isso também é conhecido como Festa das Semanas, Pentecostes ou Zman Torateinu, o tempo da entrega da nossa Torá. Então casou tudo. Casou festa agrícola com Deus dando a Torá. Então é uma festa que eu passei pela Páscoa, 50 dias depois, Shavuot, festa de Pentecostes. Então é a dádiva da Torá. Shavuot comemora a revelação no Sinai, quando Deus entregou a Torá, tá? Incluindo os 10 mandamentos, ao povo de Israel, liderado por Moisés. É considerado uma espécie de casamento espiritual entre Deus e o povo judeu. Mas será que é só o povo judeu? Vamos ver isso. Então, o que se costuma fazer nessa festa? Olha só, tem o estudo noturno da Torá, o pessoal ficou lá na sinagoga, né? Virou a noite lá na sinagoga, lá esses dias, estudando. Então, costumes e cultura, tá? A gente faz a leitura dos 10 mandamentos. Nós vamos fazer hoje a leitura dos 10 mandamentos. A leitura do livro de Ruth. Vamos ler o livro de Ruth. Alimentos lácteos. Por quê? Porque a Torá é um alimento básico para a nossa vida. É o leite. O leite materno. O leite materno não é o que sustenta o bebê. Então a Torá ela é considerada o leite. Então hoje nós vamos comer uma canjica à base de leite. Casou certinho. Nós estamos no tempo frio hoje, né? Então casou certinho aí. Então todos os alimentos, cultura comer alimentos à base de leite. Por quê? Porque a palavra de Deus nos alimenta, né? E as sinagogas ficam enfeitadas com flores, plantas, né? Porque é um tempo de festa, né? Então eles enfeitam, fazem uma época bem festiva mesmo, bem legal. Então esses são os costumes principais aí dessa festa. Então quando é celebrada? 50 dias após Pêssah. Esse ano nós não fizemos a Pêssah aqui, né? Nós celebramos lá. Já deu 50 dias. Acredita? Tá passando muito rápido o tempo. Então, de onde saiu isso? De Levítico 23 e também de Deuteronômio 16, 9 e 10. Ó, vou ler lá. Contarás 7 semanas, desde o momento em que começares a meter a foice nas searas, que era o tempo da colheita dele, né? Começará a contar as 7 semanas. Então celebrarás a festa de Shavuot ao Senhor teu Deus. Né? Então, Deuteronômio 16, 9 e 10 também fala da festa das semanas, da contagem das semanas, Shavuot. Essa semana lá tem festa. Tem. Tudo enfeitado, as sinagogas todas floridas. Aqui também, aqui também tem. Aqui também tem. Igual sábado. Todas as sinagogas do mundo inteiro. A semana toda tem festa lá, então. Assim, começou sábado para domingo, aí segunda, e hoje, na verdade, é o último dia da festa. Foi o último dia da festa. Aí agora acabou. Aí agora é só na próxima festa. Então vamos ver, ó. Será que no Novo Testamento tem isso, né? Olha lá em Atos 2. Em Atos capítulo 2, eles estavam celebrando, sabe quando o Espírito Santo desceu em língua de fogo, né? Os crentes adoram esse capítulo. Eles estavam celebrando Shavuot, Pentecoste. Os apóstolos estavam ali reunidos, estava todo mundo ali, e ali veio o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. Só que igualzinho aconteceu no Sinai. No Sinai, o Espírito de Deus também desceu lá e falou com o povo, né?
Em Atos 2, o Espírito de Deus desceu também. Então essa época, a época agora, é um tempo, Marcelo até falou disso, o Rabino Marcelo até falou disso essa semana, é um tempo de pedir dons espirituais, porque é o tempo que o Espírito de Deus está se manifestando sobre o povo, tá? É uma festa que a gente pode pedir a Deus dons do Espírito. Isso é muito... É nessa época agora, né? Na festa de Shavuot. Então, em Atos 2, eles estavam celebrando isso. Tá? Então, vou ver os paralelos. Olha só. No Monte Sinai, teve vento. Onde fala isso? Lá em Êxodo, né? Trovões, relâmpago, som de trombeta, né? Em Pentecostes também teve. Veio um som do céu, um vento impetuoso, né? Vamos ler Atos 2? Só para a gente ver aí como é que foi. Não vamos ler tudo, que é muito grande, mas vocês leem depois com calma, medita. Olha só. Quem quer começar a ler? Atos. Pode ler, Cris. Não, Atos. Atos 2. Tá, eu vou ler. Pode. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, que pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Viu aí? Então, lá no Monte Sinai aconteceu isso também. Um vento impetuoso, línguas de fogo, igualzinho em Atos 2. Tá? Olha lá, ó, os paralelos que eu coloquei lá. Ó. Vento, fogo, presença divina. Deus estava presente fortemente nos dois lugares. Né? Lá no Sinai, Deus fez uma aliança com o povo. Aqui em Atos 2 começa a nova aliança, né, com o Espírito Santo. Fazendo o quê? Agora colocando a lei que antes estava em pedra, lá no Sinai, colocando ela dentro do nosso coração. Essa é a nova aliança, conforme ensinou Jeremias, capítulo 31, e Hebreus, capítulo 8. Fala da nova aliança, que através do poder do Espírito, essas leis que estavam escritas em pedra, agora seriam escritas no nosso coração. Tá? Então, aos paralelos, ó. Palavras divinas, né? 3.000 pessoas, só que lá no Sinai, morreram por causa do bezerro de ouro, né? E lá em Atos 2, 3.000 pessoas se converteram. Ao ver ali, então tem um paralelo aí muito, muito interessante entre o Sinai e entre o que aconteceu em Atos 2, mas ambos durante a festa de Shavuot. Legal, né? Bem interessante isso. Olha só, agora vamos falar aqui sobre o que seria todo o povo, né? Aqui, ó, nesse slide anterior, eu coloquei assim, ó, entre Deus, um casamento espiritual entre Deus e o povo judeu. Mas será que só tinha povo judeu lá no Sinai? Vamos dar uma olhada nisso, que isso é interessante, tá? Em Êxodo capítulo 20, 18, Êxodo 20, o que vocês lembram desse Êxodo capítulo 20? O que é, Alice? Onde que Deus deu os mandamentos, né? Nós já estudamos, vocês lembram lá atrás que a gente estudou? Quando Deus deu os 10 mandamentos para Davi. Moisés. Moisés. Mas muito bem. Então... Eu falei, Moisés. Falou Davi, mas tá bom. Então, o que acontece? Olha só. Está escrito lá, ó, você pode ler, Buiu, na Bíblia? Êxodo 20, 18. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. Então o povo, vendo isso, retirou-se para longe. Tá bom. Que povo é esse? É o povo judeu.
que é o povo judeu? É. Mas será que só tinha eles lá? Então, ó, Êxodo 12 mostra que não apenas só os hebreus, os descendentes de Jacó, os judeus, saíram do Egito, mas também egípcios, escravos de outras nações. Tinha outras nações ali. E eu já falei, quantas nações a tradição judaica fala que tinha lá junto com o povo judeu no Sinai? 72? 70. Ah, tá quase. 70 nações, combinando com a Torre de Babel, que lá quando houve a divisão de línguas, vocês lembram quantas línguas ali foram divididas? 70 também. Então por que tinha 70 no Monte Sinai? Representando um de cada nação. Inclusive, quando Moisés sobe para receber a lei, vai com ele 70 anciãos. Por que de 70? Por que não foi só um? Ou só um representando cada... Inclusive, tem até um vídeo do pastor Rodrigo Silva, eu gosto muito dele, de estudar com ele. E eles não entendem, porque como que chegou Abraão, a família, os filhos, chegou ali depois de 215 anos, praticamente, se você fizer a conta ali que a gente já viu, tinha milhares e milhares de pessoas. Porque ali, né? Então isso é um grande mistério, que inclusive a alta crítica critica, a duvida muito da Bíblia, mas eles esquecem que não tinha ali essa conta, não é só do povo judeu. Tinha outros povos ali também junto. Porque como o Egito quebrou, ou você acha que era só o povo judeu que era escravo ali no Egito? O povo judeu é pequeno. Chegou só 75 pessoas na caravana de Jacó para o Egito. Em pouco tempo já seria... Você acha que só a família de Jacó ali que era escravo? Não, tinha outras nações. Então, quando veio as 10 pragas, que o Egito quebrou, esse povo deu linha junto com o povo judeu, tá? Com o povo que estava escravizado lá. E esse povo escutou também as leis de Deus falando para Moisés. Aí sim, a gente pode ler em Êxodo 20. Todo o povo viu os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegando, e depois Deus fala com eles. As 10 palavras, os 10 mandamentos, todo o povo ouviu. Se todo o povo ouviu, ela vale só para o povo judeu? Não faz sentido isso. Né? Então vale para nós. Os 10 mandamentos, não matar, não roubar, vale para nós. É a lei de Moisés. Mas o pessoal tem uma birra com a lei que eu não entendo. Então, Êxodo 12 mostra que não apenas os hebreus, os descendentes de Jacó, mas saíram também outras nações. Bom, vários povos. Olha só, Êxodo 12, 38. Ó, subiu também com eles uma grande mistura de gente. Olha aí, ó. Ovelhas, bois e muitíssimo gado. Tudo na caravana que saiu do Egito. Ó. Mistura de gente. O que ele fala isso? Mistura de gente. Outros povos. Outras nações. Está em Êxodo 12, 38. Né? Olha só, 2 versículos aí. Ó. Moisés subiu a Deus e o Senhor chamou do monte dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Filhos de Israel. E mais adiante, todo o povo respondeu unanimemente e disse: tudo o que o Senhor falou, faremos. Essa frase aí está assim, ó, Naseveshma. Faremos e depois a gente vai entender. Olha isso é muito profundo, porque a gente, às vezes, no dia de hoje, a gente quer entender primeiro, para depois a gente fazer. O povo não. O povo ouviu, falou, a gente vai fazer e depois a gente vai entender. No hebraico está ao contrário, está assim, ó, Naseveshma. Faremos e depois a gente vai entender, ouviremos. Legal, né?
Bem interessante isso. Então, olha a profundidade espiritual disso. Olha só. O recebimento da Torá não foi um evento exclusivo de sangue ou etnia, mas de aliança espiritual. Deus já estava, ó, o fato de ter outras nações ali, ó, Deus já estava incluindo as nações, por isso que tinha 70 nações, 70 ali, incluindo as nações no plano de revelação muito antes do Novo Testamento. Olha só o que ele fala com Abraão. Você lembra o que ele falou com Abraão? Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. É por isso que Paulo fala lá em Gálatas 3:29, se você crê em Cristo, você é descendência de Abraão. Então, quando tinha outros povos no Sinai, já era uma alusão a que o Deus de Israel não ia ser só o Deus de Israel, ia ser o Deus para as nações também, para quem crê. Legal, né? Isso é bem interessante. Então, aí vem Êxodo capítulo 20. As 10 palavras. Na verdade, no hebraico, é Eser Hadibrut. As 10 palavras. O pessoal conhece como os 10 mandamentos. Tá? Vamos ler eles? Cada um vai ler um, hein? Pode começar, Cris. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Pode ir, Alice. Não terás outros deuses diante de mim. Pode ir, Beth. Não tornará o nome do Senhor teu Deus em vão. Você tá lendo que assim, consegue... A Creuzinha não vai ler. Não vai dar conta. Consegue enxergar? Pode ler, Buiu. É 28 a 11. Tá no 8 ainda? 28, Êxodo 20, versículo 8. Uai, o meu não tá aparecendo aqui não. Tá 28 aqui, ó. Mas pode ler lá, ó. Lembra-te do dia de sábado. Lembra-te do dia de Shabat para o santificar. Isso. Honra teu pai e tua mãe. Não assassinarás. Deixa a Vitória falar um lá, ó. Fala, não assassinarás. Fala um, eu vou falar no seu ouvidinho. Quer não? Não cometerás adultério e não furtarás. Esses são os 10 mandamentos, as 10 palavras. Né? Por acaso tem ali guardar domingos e festa? Tem aí guardar domingo e festa? A Igreja Católica falou que está escrito isso aí, ó. Você já ouviu falar isso aí, Beth? Guardar domingo e festa na igreja? Nunca viu? A Igreja Católica ensina? É porque eu vou, né, muito pouco. Eles ensinam a falar isso aí. Ele falou, guarda domingo e festa. Ali fala o sábado, Shabat. Lembra-te do Shabat para santificar. O Shabat, né, que tem que guardar é o sábado. É o sábado. Senhor, né? O dia... Depois você até falou que eles mudaram, a Igreja Católica mudou. Mudou muita coisa. Com que autoridade? Que acrescentaram guardar um domingo aí? Ainda falta libertar ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... tá mesmo. É porque... Isso eu tô vendo, tá não, mas é escrito porque tá, ou no slide que estava em que dá, não furtarás. No meu slide aqui, ó. Opa, olha lá, ó. Não darás falso testemunho contra o seu próximo e não cobiçarás a casa do teu próximo, nem sua esposa, nem coisa alguma que lhe pertence. É porque no slide ele corta um pouquinho. Parabéns, menino. Opa, deixa eu jogar lá na televisão de novo que saiu. Pronto. Mas parece que tem mais mandamento que 10. Não, são na verdade, são 613. Esses 10 aí é o que o povo ouviu. Na minha Bíblia aqui tem 17 mandamentos. Sim, mas se você pegar a Torá como um todo, são 613 mandamentos. Os mandamentos. Qual? Êxodo 20. Êxodo capítulo 20. Esse aí, ó. Esse aí, todo o povo ouviu. Aí o que aconteceu? O povo ficou com medo. E falou assim, Moisés, não, vai lá. Fala você com ele e você fala com a gente, senão nós vamos morrer. Aí Moisés falou, Deus falou assim, ok, então vem cá só Moisés. Aí Deus passou tudo para Moisés e o povo ficou lá. Aí veio o bezerro de ouro, tal, aquela história toda que a gente já viu antes. Tá? Então, esses 10 mandamentos aí, ó,
Olha só, quando Deus foi dar essa lei, o povo ficou com medo. Aí parou, opa, não. Vai você lá, pega lá com ele lá o mandamento e você passa para a gente, falou com Moisés. Porque o povo ficou com medo de morrer. Vamos ler o Êxodo capítulo 20, 18 ao 22? Pode ler, Buiu. Êxodo 20, 18 a 22. E todo o povo viu os trovões, os relâmpagos e o sonido da buzina, e o monte fumegando. Então o povo, vendo isso, retirou-se para longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco que ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à expressa nuvem, onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vós tendes visto que dos céus eu falei convosco. Não tenhais outros deuses diante de mim, deuses de prata ou deuses de ouro, não fareis para vós. Tá bom. Aí ele continua os mandamentos. Aí ele continua. Porque esses 10 primeiros ali, ó, é porque o povo ficou com medo e ele interrompeu. Mas olha o versículo 18. Todo o povo, não era só o povo judeu, não era só os filhos de Jacó. Todo o povo. Isso é muito importante, tá? Porque tem muita gente que defende aí que não, esse negócio de lei aí é para judeu. Isso aqui, ó, não é para mim não. Não é para mim não. Tá aí, ó. Todo o povo. Deus falou com todos ouviram. E mais, aos pés do Monte Sinai, a Bíblia fala que tinha 70 palmeiras e 12 fontes de água. Por que a Bíblia relata isso? O que significa 70? As nações. O que significa as 12 pontos, a água? Tribos. As 12 tribos de Israel, alimentando a palmeira com água. Alimentando. Isso casa direitinho com o que fala lá no Novo Testamento. Paulo fala, qual a vantagem de ser judeu? Ele vai falar assim, todas. Porque a eles pertencem os oráculos de Deus. Ao povo judeu, Deus escolheu esse povo para revelar os mistérios, para revelar como deve interpretar a Bíblia, como que eu devo... Esse povo foi escolhido para isso. Os oráculos estão na mão deles. Então eles, as 12 fontes, estavam alimentando as 70 palmeiras. Está escrito isso nos pés do Monte Sinai. Enfim, vamos lá. Agora nós vamos assistir um videozinho aí, tá? Pra gente começar a entender aonde que entra Ruth nessa história toda. O que tem a ver Ruth com isso, né? Primeiro vamos lembrar aqui. Pode acender por enquanto. Vamos lembrar aqui. Tinha Israel, em volta de Israel eu tinha outros povos ali, né? Tinha os Moabitas, tinha os Edomitas de Edom, tinha outros povos ali em volta. E essa Ruth, ela nem de Israel era. Ela era de um desses povos. De um desses povos aí. Que eu acabei de falar, qual que foi o primeiro? Moabitas. Moabitas. Ela era moabita. Tá? E ela se torna uma referência para nós hoje. Nesse tempo, toda a sinagoga do mundo todo lê o livro de Ruth. E nós vamos entender por quê. Por que ela é tão importante assim? Sendo que nem de Israel ela era. Tem alguns mistérios nisso. Por exemplo, você lembra da Raabe? A meretriz lá de Jericó, que morava, que a casinha dela era em cima do muro. Sim. Ela também, olha só. Ela também não era judeu. Nada. E ela também foi uma mulher de referência de fé, né? São mulheres de fé. Tudo isso apontando
para a integração das nações ao povo de Israel. Ela agora crê no mesmo Deus de Israel, assim como Raabe, assim como Ruth e outras histórias também na Bíblia, onde que é conectado ao povo. Por isso que eles leem. Por quê? Porque a Torá, ela não é só para o povo judeu, ela é para eles também. Então, todas as sinagogas do mundo inteiro leem o livro de Ruth. Então, vamos ver um videozinho aí para a gente entender, conhecer um pouquinho mais o livro de Ruth. Eu vou dar uma pausa no vídeo. Vou dar uma pausa no vídeo aqui, porque se eu colocar para tocar no vídeo, o YouTube não deixa eu subir o vídeo depois por causa de direitos autorais. Então, eu vou dar uma pausa, depois eu vou colocar esse link na descrição do vídeo. E aí, quem quiser, assiste aí. Eu acho importante dar uma ilustrada. Vou pausar aqui. Bom, então retomamos, assistimos aí o nosso videozinho. Recomendo depois vocês assistirem, que é bem legal. Então, o que tem a ver essa história com Shavuot? Alice, o que tem a ver essa história com Shavuot? Justamente por quê? Porque ela era moabita. Ela não tinha nada a ver com o povo de Israel, assim, no sentido de... Ela era moabita. A outra cunhada... A outra nora foi embora, voltou. Mas ela falou assim: o meu Deus será o teu Deus. O seu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Aí o que acontece? Agora, dali para frente, ela vai começar a beber o leite da Torá, aprender. Os deuses de Moab não é o Deus de Israel, não tem nada a ver. Então, da agora para frente, ali, ela ia começar a aprender sobre o Deus de Israel, ia começar a aprender sobre as leis de Deus, ela ia começar a aprender sobre... Por quê? O que tem a ver com Shavuot? Tudo! Justamente essa conexão com outros povos. Olha em Atos 2. Dali para frente... Ó, presta atenção que eu vou falar. Jesus nunca saiu de Israel. Jesus nunca saiu de Israel. Jesus chegou em Israel e ficou ali. Galiléia, Jerusalém, ali para Samaria. Ele nunca saiu de Israel. Mas esses apóstolos que estavam em Atos 2 foram levar o evangelho, levar a palavra para que outras nações, outros povos, para que as nações falem assim: o seu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Tem tudo a ver com Shavuot essa história. Por isso que todas as sinagogas do mundo leem essa história, o livro de Ruth. Eu ia ler o livro de Ruth todo para a gente ler hoje, mas o horário já está meio adiantado. Mas são só 4 capítulos. São só 4 capítulos. Sugiro depois vocês leem. Tá, é rapidinho, mas a história a gente já assistiu no filmezinho ali, é um resumo, mas como o livro é bem pequenininho, dá para ler hoje ou amanhã, vocês leem, que essa história é bem... Ela é tão importante que ela está na Bíblia, né? Chamou atenção o negócio, o cara casou com a nora dele. Porque isso aí era... Não, ela não era nora. Nora? Quem? Ela era casada com o filho dele. Não, o pai... Não. Quem? A Ruth? Não, na verdade o sogro dela já tinha morrido e aí depois morreu o marido e o cunhado. Aí elas foram embora, ela e ela era casada antes. Aí elas ficaram viúvas. Tanto a Ruth quanto a cunhada dela. Era um parente mais próximo. Exatamente. Então, mas ele era parente, ele não era cunhado, não. Ele não era o sogro dela, tá não. Falando assim que Não. Eu vi no vídeo ali, ofereceu. Não entendi que ela casou com o sogro. Você perdeu dela. a parte que falou. Passou o tempo, depois que casou, o marido dela morreu. O marido da Noemi foi a sogra. Então, o marido da Noemi é o sogro da Ruth. Por isso que é bom ler o livro. E depois morreram os 2 filhos dele. Exatamente. Lê depois com calma. É bom ler porque é muito importante. Porque dessa descendência aí vem a linhagem do rei Davi, né? E está na linhagem de Jesus, tá?
Agora, o que tem a ver com Shavuot? Exatamente o que eu falei. A dádiva da Torá para outras nações também. Tá bom? Então, deixa eu passar meu slide. E hoje a gente fica por aí na leitura do livro de Ruth. Não vou ler aqui, mas vocês leem em casa depois. Tá bom? E Hag Shavuot Sameach. Feliz festa de Shavuot. No finalzinho, mas pelo menos a gente deu para entender aí um pouquinho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje, o nosso estudo, Shiur. Deixa seu like aí, se inscreva para a gente acompanhar as próximas aulas. Abraço, até mais.